Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Atualiza Farmácia. E hoje nós vamos ter uma live um pouquinho diferente. Vamos trazer aqui dois profissionais, uma farmacêutica, a professora Maria Fernanda, do curso de farmácia, e o professor Timóteo Araújo, do curso de educação física. E eles vão conversar com a gente sobre a influência dos medicamentos na prática esportiva. Professores, sejam muito bem-vindos à nossa live, tá? Muito obrigada por vir aqui conversar com a gente para falar um pouquinho desse tema tão importante para os nossos alunos e para toda a comunidade, né, da saúde da FMU. Vocês podem ir colocando aí as suas dúvidas, né? Vai ser uma live interativa, então vocês podem ir fazendo as suas perguntas aí durante a live, que os professores vão estar discutindo com vocês. Gente, obrigada, fiquem à vontade. Obrigada, professora Sheila. Eu agradeço também, Sheila, obrigado pela oportunidade, pelo espaço aberto. E vamos tentar aproveitar, esperando que os alunos entrem. Acabei de ver aqui que a Bruna Ramos é uma colega aqui do curso de Educação Física. A ideia de falar assim é só para criar um pouco de irritação entre os alunos, falar, olha, a Educação Física já entrou, mas todo mundo que passar por aqui, a gente vai dar uma ênfase grande. Vamos estimulá-los. Doutora Maria Fernanda, obrigado pela paciência, obrigado por ter entendido que o tema pode ser traduzido para quem está chegando e para quem vai assistir depois a gravação. A nossa ideia mesmo, como talvez as pessoas não entendam, né? Farmácia e educação física são profissionais que têm como incumbência, como juramento, a promoção da saúde. E às vezes parece que eu sou aquele colega que vai apertar um botão para a máquina ligar e o farmacêutico seria aquele que pega o remédio e põe no balcão, quando eu aprendi que não é isso. Isso não acontece. Assim também eu não queria ser o colega que aperta o botão para falar mais uma vez. Então a gente está aqui para colaborar e as pessoas entenderem que a gente pode incentivar, corrigir, né, um pouco mais do que tem ocorrido com essa grande loucura da busca das pessoas na promoção da saúde e usar remédios, medicamentos, que simplesmente ela acha que deu certo com a mãe e vai dar certo com ela, deu certo com o primo e também vai dar certo com ela. E é essa loucura que me fez instigar e trazer a Maria Fernanda aqui. E aí, Maria Fernanda, a ideia, então, remédio, fármaco, droga, medicamento, isso são nomes, sobrenomes? Isso pode ser utilizado? A gente deveria encaixar em formas diferentes? Fármaco, droga, medicamento e remédio? São muitos conceitos, né, professor? Primeiramente, eu quero, né, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui falando desse tema tão importante. Ainda mais que a minha área é uma área farmacêutica, que a gente acaba estudando muito promoção de saúde e uso racional de medicamentos. E quando a gente pensa, né, no uso indevido ou no uso, vamos dizer assim, acostumado das pessoas a tomar medicamentos, é legal a gente vir esclarecer, né, que primeiro não existe medicamentos isentos de riscos, né? Então, eu acho que a gente tem um tema extremamente importante a se falar aqui nessa live. Mas vamos lá, né? Vamos iniciar falando dos conceitos entre remédio e medicamentos. Então, popularmente, para uma população leiga, o medicamento e o remédio são sinônimos, mas quando a gente estuda, na verdade, não é. O remédio é uma prática terapêutica que visa a cura, que visa a promoção, a recuperação da saúde, mas não necessariamente precisa ser o medicamento físico ali, o comprimido, o xarope, a suspensão. Então, o que eu posso dar exemplo de remédio? O chazinho da avó, né? O abraço do amigo, tocar uma música. Então, isso pode ser remédio, tanto para o corpo quanto para a alma. Né? Então, são práticas terapêuticas no sentido amplo, que não necessariamente precisa ter o medicamento, ser um medicamento. Já o medicamento é algo, né, que passa, né, por pesquisas clínicas, que passa por estudos em animais, que passa por estudos pós-comercialização, porque não é quando o medicamento está na farmácia disponível para a população que ele deixa de ser estudado. A gente também utiliza, também tem pesquisa clínica nesse sentido, e o medicamento ele passa por um processo de fabricação, de manipulação ou na própria indústria farmacêutica. Então, como que eu classifico o medicamento? Aí sim, o comprimido,
o xarope, a suspensão, a ampola. Então, isso são diferenças. O fármaco, né? O fármaco já é o princípio ativo, é aquilo que vai fazer o efeito terapêutico no nosso corpo. Então, a dipirona, a nimesulida, paracetamol, esses são exemplos de fármacos. Mas se a gente for pensar num comprimido, né, o que consegue fazer o nosso efeito, a quantidade desses fármacos é mínimo. Então, se eu pensar num paracetamol, 500 miligramas, se eu for num comprimido, se eu olhar para um comprimido e eu conseguir, né, ter uma visão de dividir entre o que é o princípio ativo e o que é amido, o princípio ativo é muito pouco e o amido é o que vai dar corpo, né? Então eu vou ter substâncias inertes e substâncias ativas, por isso que o princípio é ativo. Então eu vou precisar ter o amido, a farinha, como a gente diz, para ter o corpo do comprimido, porque a quantidade do pó é muito pouco do princípio ativo. Então eu preciso ter essa mistura para dar um volume. Então, os medicamentos, eles é formado, né, pelo princípio ativo, que é o que vai dar o efeito terapêutico, e os recipientes, que vai dar o corpo da forma farmacêutica. E forma farmacêutica o que é? Comprimido, xarope, ampola, o frasco. Então, essas são as diferenças principais. Adorei. Realmente, um pouco da indagação, e quando a gente estava se provocando durante a semana, qual seria a linha, eu te falava sobre uma coisa que a área da educação física, ou a área do movimento humano tem usado, uma tradução literal de um programa internacional, que é a ideia de falar que exercício é remédio, mas que seria o exercise e o medicine, que foi traduzido, e aí a gente escuta de alguns colegas, que a educação física é um pouco grande, que, puxa, a ideia não era transformar também o movimento numa forma de remédio, porque aí gera contraindicações. E a gente falava, mas tem contraindicação, e como você disse, né, remédio é um risco, né? O medicamento, todos têm um risco, né? A gente está tomando esse medicamento e tem risco. Então, o que eu queria mostrar para você era que essa área, né, a Organização Mundial da Saúde, acabou criando uma caixa de remédio. Olha! Então, desde 2002, agora nos últimos 5 anos diminuiu um pouquinho, mas desde 2002 o mundo todo tem discutido a temática de movimento humano para a saúde. E a ideia era, como que eu incentivo as pessoas que sabem que isso é verdade, mas não mudam o comportamento? Eu sei que andar é legal, pular corda é legal. Eu tô rindo aqui porque tem uma colega passando a cola das informações, aí eu olho para ela e fico rindo, tá? Uma professora aqui. E aí descobriram que a população, ela ainda ela dá muita atenção para esse ser de branco. O médico e o farmacêutico, o fisioterapeuta, o médico veterinário. Né? E aí uma das linhas foi, vamos criar a ideia de tomar o medicamento, e aí a linha tênue para a alegria da educação física era, só que só funciona se você tomar e você agitar-se por 30 minutos. Porque a gente está acostumado com o medicamento sendo agitado. Então, todos os países têm o seu. Esse que eu estou mostrando para vocês, para os colegas que estão aqui, é Agitol. Agita, porque era o nome do programa que o Estado de São Paulo patrocinava, uma época atrás aí. E aí, eu lembro que Pernambuco se chamava Mexil, e aí o mundo todo, Activity, Portugal, América Latina toda tinha. E alguns países que tinham mais recursos colocavam isso que você falou, eles preparavam aquela cartela, essa traje, aquele conjunto, e alguns colocavam o MM. Então, foi durante muito tempo, quase 20 anos seguidos, levando. E qual era a ideia? O farmacêutico agora também pode provocar na pessoa. Você veio buscar o medicamento, então volte andando. Então, a ideia era... Por isso que eu te falei da ideia de... Será que a gente errou quando a gente traduziu Exercises Medicine para exercício é remédio? Será que a gente deveria ter conversado com os colegas da farmácia e falar remédio cabe, remédio... Agora, pelo que você me falou aqui, eu falei, acertou. Sim, bastante. É o afago, é o chá, é aquilo tudo que a gente tem dentro. O remédio é a terapêutica mais ampla. Então, uma caminhada é um remédio. Um exercício físico, uma musculação é um remédio para a sua saúde.
é que popularmente, principalmente aqui no Brasil, a gente mistura um pouco os conceitos, que remédio é só medicamento, né? Então, a gente tem essa troca de sem jogar confete em você na sua área, mas sabe que a partir de agora eu, pelo menos, levarei. Primeiro falarei com um pouco mais de propriedade, né? É remédio, sim, assim como tudo aquilo que você faz para promover saúde. E aí evitarei falar do medicamento, do fármaco, porque esse precisaria de uma atenção maior. Que fantástico. Eu não sei se o pessoal está vendo aqui no fundo, mas eu vou trazer. Quer ver? Essa coisa. O nome do programa internacional é Exercises Medicine mesmo. Então, isso é patrocinado pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, que o mundo todo está querendo. E aí a gente colocou o Brasil, porque a ideia era como que a América do Sul pode ter, então tem curso de capacitação. Mas a ideia é que os profissionais da saúde, que não são da educação física, eles, durante as suas falas, eles recomendam o movimento humano, mas pelo que a gente aprendeu, eles recomendam um remédio que tem como propósito agitar esse corpo, como você disse, faça uma caminhada, isso é um remédio. Eu acho que isso é o atrativo, e para os colegas que estão chegando fazendo pergunta, era o que a gente queria. Lembrar que o remédio, essa primeira parte, é o que a gente quer como ação de promoção da saúde, que serve para todas as pessoas e com risco muito baixo. Até mesmo dizendo que, se não tomar o remédio, o risco é maior, porque ele é tão baixinho que muitos remédios têm que fazer parte. E o interessante, professor, é que quando, por exemplo, a gente vai ensinar os protocolos de farmacoterapia dentro do curso de farmácia, a gente também ensina as medidas não farmacológicas, então, para controle de pressão arterial, o exercício físico, para diabetes também, quando é um momento mais específico para se fazer. Então, o quanto é importante essa conversa multidisciplinar também. Perfeitamente. Eu acho que essa é a linha dessa coisa do andarmos juntos e o professor disse que eu tenho que nadar. Aí eu vou na farmácia buscar o meu remédio, que é o meu protocolo de pressão arterial, e o farmacêutico disse, ok, perfeito, esse é o correto, mas se você nadar... Então, fico imaginando esse ciclo sendo preenchido. Aí vai na nutricionista, se puder ter acesso a tudo isso, ou se vai no médico do SUS e ele fala também. Então, aquele tipo de informação que puxa, todos os profissionais da saúde estão sugerindo que isso faz parte do tratamento, uns farmacológico e esse nosso não farmacológico. Eu acho que isso é bem fundamental. Antes de você continuar, Fernanda e professora Eliane, deixa eu garantir o meu emprego, tá? O meu chefe está aqui, o professor Tiago, então, vamos, daqui a pouco entra a professora Cristiane, que também colabora aqui com o professor a tempo integral, né? E também passou para deixar um abraço aqui para a gente. Tchau, professor Tiago Rio, mas antes ele entrou aqui bravo. Não esqueça que eu ainda sou o diretor do curso. Eu estou entrando só para agradecer, em primeiro lugar, né? Agradecer a presença de vocês dois, é super importante, né? A farmácia com a educação física tem tudo a ver, nós estamos ali, né? E cada vez mais trazendo os protocolos, a nossa parte da farmácia, a parte da educação física, essa união. Eu vou estar como moderadora e a gente já tem perguntas aqui no chatzinho, tá? Que eu vou estar passando para vocês. Eu vou sair agora, tá? E eu vou estar lendo para vocês as perguntas, tá? Aqui tem uma colega que ela coloca assim, poderia falar da relação do relaxante muscular com a hipertrofia? Sim, posso. Essa é boa, hein, Mafê? Na verdade, quando se faz uma atividade física como a musculação, é normal sentir um leve desconforto muscular, né? Então, porque eu provoco microlesões na fibra muscular, para eu ter a hipertrofia, para aumentar a força, né, professora? Acho que eu estou certa, né, na educação física. Estou estudando bastante. Mas, e o que acontece, né, que essa dor muscular, geralmente quando eu pego mais peso, corro mais, enfim, essa dor, ela tem que ser um leve desconforto e, além disso, ela tem que ser passageira, de 48 a 72 horas. Se essa dor persistir, significa que você lesionou alguma estrutura, lesionou um músculo, tendão, enfim, alguma questão dessa. E o que a gente percebe? Que é muito comum o uso de relaxante muscular e também o uso de anti-inflamatórios para essa dor.
E quando eu tomo relaxante muscular ou quando eu tomo anti-inflamatório, eu atraso o meu processo de hipertrofia. Por quê? Essas microlesões, querendo ou não, é uma inflamação que eu provoco no meu músculo. E dessa forma, se eu tomo um anti-inflamatório, eu estou retardando esse processo de hipertrofia e esse processo de ganho de força. Temos inúmeros motivos para não tomar anti-inflamatórios e nem relaxantes musculares, né? Que a gente pode até falar um pouco dessas reações adversas. Mas focando no resultado do exercício, sabemos, né, que não devemos tomar anti-inflamatório para uma dor de exercício. Relaxante muscular, também não. Porque eu atraso a recuperação muscular e eu atraso a hipertrofia. Né? Então, para quem quer ganhar massa magra, para quem quer ganhar força, não se deve. Então, não exagerar no peso, né? Fazer conforme a orientação, para que eu não sinta uma dor muito grande e eu não precise me recorrer de um anti-inflamatório. O que é importante é a gente também ter medidas não farmacológicas. Então, algo que vai ajudar bastante. Vou tomar quente depois que eu chegar da minha atividade, né, se possível, né, se o tempo permitir, mas eu tomar um banho quente, uma água quente, que isso provoca um relaxamento melhor e não atrapalhando a hipertrofia muscular. Então, que eu falo também do uso do anti-inflamatório, que se existe uma classe terapêutica que provoca reações adversas, efeitos colaterais, são os anti-inflamatórios. Então, o que eu posso ter de muito grave? Gastrite, provocando hemorragia gástrica. Eu posso ter falência renal com o uso de anti-inflamatório. Eu posso ter aumento da pressão arterial. Né? E, infelizmente, essa é uma classe que existe uma automedicação absurda. Né? Existe um estudo aqui da cidade de São Paulo, dentro dos pronto-socorros do SUS, do município, qual é a causa de uma internação mais grave entrando pelo pronto-socorro. E a segunda causa mais grave de internação são hemorragias gástricas, como origem o uso de anti-inflamatório, né? Então, que isso vai levar a um sangramento importante, que muitas vezes vai precisar de uma cirurgia gástrica, isso vai ocupar um leito de UTI, vai ocupar um leito hospitalar, sendo que não há, que poderia ser evitado, né? Então, a gente percebe isso no idoso, percebe isso em todas as faixas etárias. Tenho certeza que a maioria que está aqui na live, se olhar na bolsa, olhar em casa, vai ter um anti-inflamatório, né? E fala assim, não, é só um comprimido, mas não existe uma dose, não, essa dose eu posso tomar, se eu tomar a cartela inteira vai me prejudicar. Então, eu preciso sempre tomar o menos possível de anti-inflamatório. Não é um medicamento mais indicado devido a todos esses efeitos colaterais. E se eu penso, como eu falei, se eu pensar na hipertrofia, pior, né? Que eu estou tendo mais efeitos colaterais para o meu corpo e prejudicando os meus resultados de hipertrofia. Muito legal, professora. E aí, usando uma linha aqui do colega da educação física, ou seja, se eu estou num local praticando uma atividade física e que ela está acabando fazendo com que eu tenha que recorrer, então, muito provavelmente, essa intensidade não está muito adequada. Como você disse, existe uma janela, né, do 48 a 72 para que eu não precise de um medicamento para adiantar isso. Muito provavelmente as pessoas da educação física aqui sabem que é nesse momento que a gente começa a dividir os estímulos, né? Então, eu faço um pouco na segunda, uma parte do corpo na terça, outra na quarta, para não acumular. Mas para os colegas que estão chegando e estão se acostumando agora, do ponto de vista do remédio na educação física, a gente falaria, se você está tendo a necessidade de buscar um medicamento, porque a dor está muito grande, nós que organizamos o treinamento, ou você durante a prática, não respeitou aquilo que a gente tinha colocado, porque não há necessidade. Uma coisa que acontece na educação física, algumas pessoas costumam copiar modelos de treino de pessoas que já estão muito avançadas. Algumas a gente chama de atletas, outros de pessoas há muito tempo treinadas. E aí eu uso isso para eu que estou começando há 4 meses. Então, acho que isso acaba. Mas acho que como recado aqui, muito legal que a gente tem não há necessidade de buscar esse medicamento, como foi colocado. Se tiver que tomar, se tiver que buscar, porque acha que busca alguém,
como você disse agora, vá até esse profissional, né, da farmácia, que vai poder explicar um pouco melhor. E da educação física, a gente falaria, busque um profissional de educação física para rever o tamanho dessa tua dor, e essa somatória de desgaste da fibra está provocando uma lesão tão grande acumulativa que está criando um grau inflamatório, que isso pode ocorrer, né? Então, a ideia é andar em conjunto, né? O que é importante também ressaltar, professor, é assim, que são os medicamentos sistêmicos, então, comprimido que eu vou tomar, não as pomadas locais. Então, se eu passar cânfora, mentol, né, o gelol da vida, não tem problema nenhum, porque a absorção é muito pequena, a gente não tem absorção para a corrente sanguínea, é mais um efeito local. Mas também o resultado de melhorar a dor, a gente acaba também não tendo tanto um resultado. Então, aí eu me pergunto, será que realmente a gente precisa usar essas pomadas, né? Precisa usar o spray anti-inflamatório, já que ele vai ter uma ação pequena, né? Vai ter uma ação apenas local. E você viu que já surgiu ali, né? A moderadora, a nossa moderadora entrou, porque muito provavelmente a provocação de tudo que terminou com OL já está ali já, né? E os OL, os medicamentos que terminam com OL, como é que tem? Tem. Pelo que eu entendi aqui da Thaís Inácio, ela coloca assim, se a pessoa está fazendo algum tratamento com anti-inflamatório, isso irá prejudicar a prática esportiva? Sim. Sim, mas o importante também é pensar que o uso dos anti-inflamatórios, ele deve ser utilizado num período curto. Então, dá um exemplo, eu vou ao dentista e tiro o siso e vou ter que tomar um anti-inflamatório porque encheu muito minha boca. No máximo de 3 a 5 dias de tomar um anti-inflamatório. Então, eu torci meu tornozelo, o ortopedista não vai dar um anti-inflamatório para um mês, por exemplo, de forma nenhuma, porque acaba prejudicando muito o nosso organismo, vários sistemas, então não se deve ficar usando de uma maneira muito prolongada, né? Então, 2, 3 dias, acho que não vai comprometer tanto o treino de uma pessoa, mas o uso... Acho que a Thaís Inácio aqui, ela coloca uma patologia mais prolongada, é isso que você está falando, anti-inflamatório no máximo 5 dias, passou disso não pode, aqui na prática esportiva de 2 a 3 dias, não é isso, Mafê? No máximo 5 dias para qualquer patologia, né, para qualquer doença. Uhum. E aí a gente traz também a mesma coisa do prolongado para o movimento humano. Se esse nosso aluno está reclamando, que a gente tem que voltar no equipamento, voltar no movimento e entender. Falar, a dor está sendo provocada por esse acúmulo desse movimento, a gente vai ter que evitar. Então, Sim. provavelmente não seja nem um movimento, alguma coisa um pouco maior aí que a gente não consegue ver ali, olhando de forma mais macro, né? Então deve ter alguma coisa, comprometimento nesse ligamento, tendão, articulação, que está provocando isso, e aí a educação física vai falar, esse movimento a gente vai restringir agora, e vamos esperar também, isso que a gente disse. 3 dias não vamos mexer nesse músculo, esperar. Lembrando que os comentários aqui, a gente está sempre extrapolando para a maioria da população. Sim. As pessoas que vivem de movimento humano para pagar suas contas, atletas, pessoas que precisam de performance, esse grupo é tão pequeno que é a parte. E aí é um outro laboratório. Mas o nosso discurso aqui é a maioria das pessoas que buscam um pouco de movimento para a saúde e precisam buscar algum medicamento excepcional ou não para essa prática. Então, só para os colegas da educação física falar, não, mas eu quero ficar muito grande, eu quero ficar muito forte. Esses modelos não são muito genéricos, não é o mais genérico, né? São mais específicos e a gente fica com cautela e fica muito particular. Algo muito importante também falar, professor, que os relaxantes musculares, eles não causam esses problemas que os anti-inflamatórios causam. Mas no mercado, dificilmente a gente vai encontrar apenas relaxante muscular. A gente tem 1 ou 2 medicamentos apenas. Sempre eles estão associados com anti-inflamatório. Então, eu vou ter analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular no mesmo comprimido. Então, por isso que às vezes tem essa pergunta, o relaxante muscular atrapalha a hipertrofia? Sim, né? Se ele estiver associado com um anti-inflamatório, ele vai atrapalhar o desempenho. Enquanto a gente conversava, aqui o professor Gustavo, que é do treinamento, tem de um passado esportivo, né, muito grande, e como ele é da fisiologia do exercício, ele sempre traz uma temática que ele escreveu aqui, sugerindo, já que isso é tão problemático, o uso do medicamento de forma
aleatória, de forma apropriada. Ele comentou assim, e o grau de informação que chega agora é de pessoas trazendo remédio de outros países, armazenados em situações que a gente não entende, como dentro de ônibus. Então, isso então é uma loucura, porque a pessoa não está nem tomando um anti-inflamatório ou analgésico, ela está tomando uma composição de uma coisa que não foi respeitada as diretrizes, né? Então, a gente imagina o quanto de loucura a gente deve estar, esse uso, né? Esse auto-uso, né? Desses medicamentos, ainda sem nem saber de onde está vindo isso aí, né? A gente tem um grave problema, né? A gente tem um problema de automedicação muito sério, né? Acho que a gente for falar que dá até uma live, sabe, para a gente falar de automedicação, mas a automedicação, ela vem por uma falta de acesso também ao sistema de saúde, então a pessoa recorre ao vizinho, a quem já conhece a tomar um medicamento, e também a população, ela tem um olhar que o único medicamento que vai fazer mal e vai trazer algo muito sério para a saúde é aquele da tarja preta. Então, aquele da tarja preta, que é controlado na farmácia, é o mais problemático. Também, né? Qualquer medicamento ser usado de forma indiscriminada. E o que a gente presta atenção também é que se o medicamento não foi aprovado para ser comercializado aqui no Brasil, a Anvisa tem um motivo muito forte para isso, né? Então, existem estudos de utilização de medicamentos no país, se é adequado para a nossa população, então existe essa questão. Também tem uma outra questão, a venda de medicamentos na internet, né? Então, a gente percebe, isso não é oficial, né? Mas a gente percebe que em algumas páginas tem a venda de medicamentos, seja até medicamentos refrigerados, né? As famosas canetinhas aí do emagrecimento, que a gente nem sabe o procedimento, nem sabe da onde está vindo, como está sendo armazenado, e vive caindo essas páginas, porque aí tem denúncia para a vigilância sanitária, mas ainda tem esse comércio negro de venda de medicamentos. E isso é o grande problema, porque a gente não sabe procedência, não tem como garantir qualidade, nem tem como saber se aquilo é medicamento mesmo, né? Se não é só a embalagem e não tem nada de princípio ativo. Então, comprar medicamentos onde você não sabe a procedência e também fazer uso, né, deles, é o expor minha vida em risco, porque eu não sei o que eu estou colocando para dentro, né? Não sei se vai fazer efeito ou não para mim, né? Gente, tem muita pergunta aqui no chat. Só tenho isso para falar para vocês. Ai, que bom. Olha aqui. Estive sobre cuidados médicos mês passado. A recomendação era o uso de anti-inflamatório. Fiz o uso por 10 dias. Em um treino de perna, senti uma forte pressão na cabeça e no pescoço. Tem relação? É difícil falar assim, né? Tipo, se realmente tem uma relação ou não. Mas o que a gente sabe, né, é que alguns anti-inflamatórios podem aumentar a pressão arterial, né? Então, não sei se essa forte pressão na cabeça pode ser aumento da pressão. Fica difícil falar de longe, né? Muito inespecíficos esses sintomas, mas a gente sabe que o uso de anti-inflamatório pode ocorrer aumento da pressão arterial. Então, pode ser que sim. Não podemos afirmar, mas há suspeitas. Eu gosto daquela linha do profissional da medicina que eles usam, né? Eu não vou falar sobre a conduta do profissional que prescreveu, porque dá ideia, né, que tem ali. Primeiro, porque a gente nem sabe se 10 dias era o que ele recomendou, o que eu usei, usando um pouco da tua resposta inicial, né, as duas, né? Olha, 5, você usou 10, né? Mas um colega que está aqui também na sala da educação física disse que esse tipo de medicamento vai realmente atrapalhar um pouco naquela relação dos baroreflexores, né, e de controle da pressão, que eles estão, de certa forma, sendo inibidos, e aí isso vai dar uma resposta de aumento de pressão, né? Então, mas, assim, como você disse, recortes grosseiros, né, porque precisaríamos de um pouco mais a linha mais tênue para entender um pouco, mas tem relação. O exercício, por si só, já tem um aumento dessa pressão, tá? Então, ponto, né? Porque se ele está fazendo um treinamento desse porte, acabando de sair do anti-inflamatório, dá para a gente ter uma ideia do perfil do nosso colega, desse nosso cliente amigo aqui. Então, deve estar vindo numa carga forte, né?
E ele já foi buscar porque ele queria continuar treinando forte. Então a gente falaria, é uma resposta sobrevivente. Olha aqui, ó. Medicamentos para dormir podem prejudicar o desempenho no exercício? Pode. Na verdade, os medicamentos de tarja pretas, né, os ansiolíticos, como bromazepam, diazepam, são todos os controlados. A gente diz que ele tem um efeito de ressaca. É um efeito de ressaca que está descrito na literatura mesmo. Então, eu tomo hoje para dormir, durmo. Amanhã eu posso ter perda de equilíbrio, perda de memória, né? Então, não é recomendado, né? Então, eu estou tomando por muito tempo, eu posso ter esses efeitos colaterais, né? Então, o medicamento para dormir, se for o tarja preta, né, mesmo, né, a gente não indica atividade física depois. Assim como antialérgicos, né? Os antialérgicos que provocam sono, que é de primeira geração. Esses antialérgicos também, né? Eles podem ter uma dificuldade de concentração no outro dia, né? Esse efeito ressaca, falta de equilíbrio, e que não é adequado. Nem mesmo a gente dirigir é adequado depois de tomar esses medicamentos. Algo que precisa de atenção, ou as pessoas que trabalham com trator, empilhadeiras, também não é adequado tomar por causa desse efeito ressaca, né? Principalmente nos primeiros dias, onde você ainda não está acostumado a tomar esse medicamento, né? É diferente, por exemplo, de tomar aminoácidos para dormir, né? Que também isso, como suplementos, como a melatonina, já é um pouco diferente, né? Ele já não provoca essa ressaca. Temos hoje o uso de antidepressivo também para tratamento de insônia. Então, antidepressivo nos primeiros 15 dias é bem complicado de fazer exercício físico, porque eu tenho uma dificuldade de orientação espacial, assim, então eu posso perder meu equilíbrio e força. E isso é mais para idoso, mas acho que é legal a gente falar também. Tem um medicamento chamado pregabalina, que é um medicamento utilizado para dor neuropática. E ele também, né, nos primeiros 30 dias, não é adequado à atividade física, porque se eu tomo esse medicamento, eu perco a minha estabilidade, pode propiciar queda, e como já é idoso que toma, então uma queda no idoso vai ser muito mais prejudicial, né? Olha que interessante, quando a gente falava aqui na sala tem uns outros colegas chegando, o professor Gustavo, que eu havia comentado que é da luta, e ele como prescreve exercício para a luta, ele estava comentando e falando, é o que acontece quando... Primeiro, ele usou o primeiro ponto que você disse, medicamento, remédio é um risco. Então, essa pessoa já não está ali. Alguma coisa internamente fisiológica está se ajustando. Como a gente acredita, e a gente orienta os nossos alunos, que exercício físico é algo muito sério, e que isso também é um risco, ou seja, tomar medicamento é um risco, o exercício é um risco. E se essa pessoa coloca essas duas situações num corpo com pouco sono, e só dormir por causa do medicamento, então essa pessoa não é a mesma que está nos livros assim, mais clássicos que a gente tem. Então, assim, não tem um livro dizendo como prescrever exercício de hipertrofia para pessoas que só dormem à base de remédio. Isso não tem, tá? Os colegas aqui têm aqueles livros da psicobiologia, que vão buscar ali na Escola Paulista de Medicina, tem um grupo que orienta isso. Mas para os colegas que estão aqui, o que a gente gostaria de lembrar é isso. Se você está indo treinar, isso é um risco já. Então, a gente queria que você chegasse lá bem, dentro do possível, né, aparentemente saudável. Se está tomando medicamento para dormir, muito provavelmente você não está dormindo, né? Isso não é hoje, né, professora? Provavelmente isso deve ser um acúmulo de sono atrasado. Por isso que você quer dormir. Então, esse metabolismo para um exercício como levantar uma carga acima da cabeça, ou um outro, que é uma pessoa vindo e te dar um chute, você tendo que se defender, isso pode atrapalhar esse processo da atividade física, do prazer, da alegria, do treinamento. Então, eu só queria aproveitar esse enredo e dizer que durma. Por favor, vamos corrigir esse processo do dormir e vamos ao exercício. Qual exercício? Nesse caso, eu poderia falar aquele com risco menor. Então, atividade com luta, que é o que ele estava comentando aqui, onde eu preciso falar para o outro parar, porque já está passando o meu limite. Você imagina como isso acontece? Então, só para pedir para os colegas da educação física que estão começando a carreira, principalmente que não há necessidade
de usar esse termo, esse anglicismo, e que algumas pessoas colocam como sucesso, que é no pain, no gain. Então, desde o começo do bate-papo, a professora já disse, se essa não dor foi por causa de medicamento, então não é. Essa dor existe. Então, vamos vamos usar use o cérebro para você ganhar. Então, cuidado, porque no pain, no gain pode ser no brain. Né? Então, e a gente não quer isso. Então, vamos fazer movimento humano e vamos usar o medicamento para que ele é necessário, né? Que é promoção da saúde. Né? Deixa eu me perder, mas é que às vezes a gente tem não, ele como mediador de sucesso. Não. Papai do céu não nos preparou para sentir dor, para falar que isso é sucesso. Né? Isso não é assim. Eu não educo com dor, eu não leio porque tenho dor. Isso não é. Nesse caso, dor que me leva a tomar um medicamento, muitas vezes medicação, como você disse, professor. Nossa mediadora colocou mais um. Eu coloquei mais um aqui. Gente, vocês não param. Gente, ó, dá para vocês ir mais resumir? Tem muita pergunta. Eu estou pulando aqui. É assim, é um assunto que todo mundo quer saber. Né? A prática da atividade física com medicamento, todo mundo quer. Porque, por causa das informações, a publicidade nos leva a cometer sérios erros. Né? Nossa, tem muita pergunta. Vamos lá. Fui mal informado. Nas consultas, perguntei se poderia seguir com os com os treinamentos. Respondido que sim. Sem esse tratamento, é sobre a questão reumatológica. Tá vendo? As informações que vocês passaram, o colega está falando que ele foi super mal informado numa consulta. Sim. Tá? É a questão do anti-inflamatório por 30 dias, que sentiu a pressão na cabeça? Tá. Aqui tem um Deve ser corticoide, na verdade, né? Com certeza. Com certeza é corticoide. Tá. E muito provavelmente, como a gente está fazendo só um recorte, o colega da saúde deve ter falado, continue o teu programa de treinamento, mas provavelmente não deve ter ficado que não há necessidade de manter aquilo tão podia. Não pare. Sabe aquela ideia do não pare? Não pode continuar. Mas aí a gente está fazendo um juízo de valores aqui, mas provavelmente eu gostaria que tivesse sido isso. Né? Mas se é para o tratamento de doenças reumatológicas, com certeza vai tomar corticoide, que é um outro tipo de anti-inflamatório, e que aí vai precisar usar mesmo para 30, 60, 90 dias, porque eu uso ele como imunossupressor, porque daí é outra realidade. Então, e para o colega que está aqui, que é o Gustavo que está aqui, e esse conjunto de informações de exercício físico para esse grupo de pessoas é um assunto novo, no sentido de a gente está buscando os melhores protocolos. Então, não é dizer que a pessoa que falou não tem, não, é que a gente está juntando essa coisa de levar essas pessoas que tomam esse medicamento e têm esse risco para fazer exercício físico. Isso é um conjunto de informações bem recentes. Então, a gente tem um grupo na USP muito bom, não só USP, mas o professor Hamilton Rochelle, que coordena um trabalho muito interessante, que ele leva esse conjunto. Mas aí alguns programas de exercício para alguns grupos de pessoas no estágio da doença de um gênero específico. Então, são aqueles estudos de recortes pequenos que aqui a gente acabou extrapolando, mas como você disse muito bem, são uso de medicamentos maiores e a pessoa queria que você continuasse em exercício, em treinamento, em atividade. Professor Timóteo, estão pedindo para você aumentar um pouquinho o teu volume. Eu vou tentar, tá bom? Eu estou na sala dos professores sem microfone, vou tentar. Tá bom. O Felipe Mendes, olá, sou de outra área da saúde e ultimamente estão vindo pacientes que estão insatisfeitos com a perda de peso, resultante de treino na academia e querem fazer uso de Ozempic. O que vocês pensam? A canetinha da moda, né? A canetinha da moda, essa canetinha aí. Você finaliza com a melhor forma, tá? Porque eu vou falar assim, eu não sei o que é o Ozempic, do ponto de vista de não ser usuário e não comprar. Mas, aí só para você ver a provocação que eu vou deixar para você. Nós acreditamos na educação física que o exercício físico não deveria ser comprado, utilizado para perder peso. Ele não tem essa razão fundamental. Assim, as pessoas deveriam buscar exercício físico por um monte de coisa.
entendeu? Alegria, prazer, amigos. E você pode ser beneficiado com a possibilidade de controle de peso. Por que eu fiz essa grosseria? O exercício físico, ele não é essa panaceia de ajudar as pessoas a emagrecer. Não é isso. O que acaba produzindo é um conjunto de variáveis associadas a essa pessoa que ela não consegue determinar. Então, normalmente, o que a gente tem hoje? Durmo melhor, troco os amigos, acordo mais cedo. E quando eu estou em exercício, eu estou longe do comportamento ruim. Então, por que eu fiz esse contraponto? A perda de peso pelo exercício é demorada. Isso em condições aparentemente saudáveis. Se você for na academia e contratar o professor Timóteo, e se você combinar com ele de perder peso, saiba que não vai ser igual aos teus amigos. Isso é uma coisa contínua e a longo prazo. Perda de pesos muito rápidas não é o que a educação física coloca nos seus livros. Então, isso que eu falei, eu fui lá para falar, se você for pela academia, pelo conjunto de exercício, a tua perda de peso será lenta sim. Isso vai significar que está tudo indo bem. Isso é o saudável. Perda de pesos rápidas não é o que a gente entende como saudável, pensando a longo prazo. Agora, por favor, professora, responda de verdade. Bom, eu falo que para perda de peso é insubstituível, né, o déficit calórico. Então, se você não pensa em mudanças de hábitos, você não vai emagrecer, né? Acho que essa é uma questão chave. Só que, né, é muito vendido a medicalização para o emagrecimento. Então, aconteceu isso com anorexígenos lá no passado, né, de tomar estimulantes. Hoje nós estamos falando do Ozempic, né, das canetas, que são análogos de um hormônio que a gente chama de GLP-1, e que eles provocam maior saciedade gástrica, né, e melhor utilização da glicose sanguínea. Enfim, bem resumido o princípio ativo. Só que, assim, é um medicamento que é uma molécula que foi testada, que está no mercado, mas está numa fase de observação, porque ela não tem 5 anos de utilização, né? Então, ele ainda é considerado um medicamento novo. E que muitos efeitos colaterais, a gente não sabe ainda o que pode acontecer, né? Então, a gente fala, a cabeça do Ozempic, que a pessoa fica com uma cabeça que parece um triângulo, assim, quando utiliza, né? Tem alguns estudos que falam as alterações do hipotálamo que esse medicamento pode ocasionar. São provocações ainda, não temos nada comprovado. Então, e o que nos preocupa? Será que aquela pessoa que precisa perder 10 quilos, né, que ela 10, 8 quilos, assim, ela realmente precisa lançar de um medicamento para ter o emagrecimento, né? Como o professor Timóteo falou, né? É a longo prazo, né? Você não vai conseguir perder esses 10 quilos em um mês, não é saudável. Então, a gente percebe que existe uma medicalização, não só para o emagrecimento, mas para o emagrecimento mais ainda, né? De utilizar, né, o Ozempic e outros análogos de GLP-1 de uma forma indiscriminada, como vendendo a canetinha mágica, que eu vou aplicar e eu não vou precisar fazer nenhum esforço para acontecer esse emagrecimento. E o emagrecimento, ele é a obesidade, o sobrepeso, ele é multifatorial. Então, pode ter questões de compulsão, pode ter, né, questões de falta da informação, né, falta... por exemplo, a gente também tem uma indústria que quer vender muito alimentos processados, a gente perdeu o hábito de comer alimentos in naturas. Então, acho que a gente tem várias questões que favorecem a obesidade e também favorece o ganho de peso. E é bem comum a gente ter um medicamento que vai lá e tenha as questões milagrosas. Assim como, né, a gente tem os suplementos hoje também. Se a gente for pensar da mesma maneira, eu vou tomar whey porque o whey vai me dar força. Mas se eu não for para academia, não vai adiantar nada, né? Então, assim, vou tomar pré-treino porque vai me ajudar na disposição e eu vou conseguir fazer muito bem os exercícios físicos. Não vai conseguir, né? Não é pílula mágica, né? Então, se eu não dormir, se eu não comi direito, se eu não estiver relaxado, eu não vou conseguir fazer uma atividade física boa, né? Então, existe essa
medicalização para as doenças que talvez pudessem ser resolvidas apenas, bem entre aspas, mudando estilo de vida. Essa palavra final tua, fechando, né? Seria quando o pessoal da sociedade, né, do estilo de vida, né, medicina do estilo de vida, adorariam, para falar, puxa, é isso que a gente quer, que as pessoas lembrem que é multifatorial para eu ter esse problema e é multifatorial para eu diminuir o impacto dele, porque não é um problema, eu preciso só entender que eu não posso aumentar tanto de peso como estou aumentando agora. É isso que a gente gostaria, olha, eu nasci para aumentar de peso, isso é biológico, eu só estou aqui nesse mundo depois de tantos mil, como queiram, de onde a gente veio, porque eu aprendi a economizar essa energia. A gente está aqui como resultado, ou de maneira agora um pouco mais chocante, o que acontece com nossos amigos que estão nessas regiões de conflito, onde não tem o oferecimento de comida em grande quantidade, como a gente aqui, mesmo com pouco recurso. Mas imagina a zona de conflito, de guerra. Como é que os nossos amigos têm essa disponibilidade de comida? Então a gente é resultado disso. Esses remédios, eu gosto muito dessa tua linha de pensamento muito mais calma que é novo, para públicos específicos, de algumas regiões do país, em situações quase 99% controladas. Não é o Ozempic que eu levo para minha casa e eu aplico quando lembro, quando não lembro. Então, os colegas aqui, lá do que muito do que a gente está falando aqui é sempre com essa situação de estudos foram feitos e escritos. Não é porque o nosso amigo tomou isso e deu certo. Então, a gente sempre fala de onde vieram esses estudos. Então, é tanto controle porque é para dar certo, né? É tanto controle para dar certo. Isso é um pouco da pesquisa científica, né? E aí a gente tem essa cautela. É novo mesmo e outro. Como é novo e tem risco, a gente precisa saber onde estão os nossos amigos, onde isso não deu certo. Ou seja, para ir lá e botar e falar, olha, você quer tomar, você pode ocorrer esse fenômeno grande também, né, de risco. Olha eu aqui. O adesivo acho que é Restiva, é tão controlado. Restiva é buprenorfina, é um derivado de morfina, por isso que ele é tão controlado. Eu não sei, professora, aí como que vocês utilizam. É como analgésico forte, né, para dores mais potentes, e ele é controlado exatamente por ser derivado de morfina, e por ser derivado de morfina tem um grande potencial de provocar né? Dependência. Tolerância e provocar vício, né? Tanto psicológico como físico. Então a gente percebe que a pessoa, né, que usou mesmo morfina para uso terapêutico, né, direitinho, ele pode desenvolver esses riscos de abstinência, né, e realmente procurar, né, como fosse uma droga, como fosse uma drogadição. Então, por isso que ele é tão restritivo mesmo o uso, para que evite esse vício no uso da morfina, né, e não é só o adesivo, né, são todos os derivados. Então, a gente tem ali o fentanila, né, que a gente tem um grande risco, né, de potência, ele é mais de 100 vezes mais potente do que a morfina, né? Então a gente tem esse uso que não pode ser indevido, que não pode ser não restrito por esse potencial de abuso, né? Então precisa ser mais controlado. Por isso. Eu me abstenho de qualquer comentário, aí até a palavra é nova para mim, então você imagina. Não consigo nem usar como muleta para qualquer outro comentário. Não, mas esse medicamento é para coisa muito, para dores assim, uma dor, alguém que precisa, sei lá, teve uma fratura exposta e precisa tratar, ou fez uma cirurgia de fêmur, assim, coisas muito mais profundas, né? Utilizar na prática esportiva nunca vi, também não, mas tudo bem. Vamos lá. O uso de estimulantes como pré-treinos, termogênicos e outros estimulantes são considerados medicamentos? Também podem apresentar riscos à saúde? Então, é o seguinte, se ele for considerado como suplemento, não são medicamentos, né? Suplementos é algo que vai suplementar a sua alimentação. Então, por exemplo, cafeína.
você vai tomar cafeína, você toma cafeína como pré-treino, mas você poderia tomar um café, que também você conseguiria tomar a quantidade de cafeína. Então, é sempre uma questão de suplementos. Temos colegas da nutrição, né, que falam que o termo é meio polêmico, esse termo termogênico, que dificilmente você vai aumentar a sua temperatura na quantidade que você precisa, né, no patamar que você precisa, para você aumentar o gasto calórico. Então, tem uma nutricionista que eu gosto muito, né, professora também, que ela fala: o único termogênico que vai existir é se você for um grande queimado e o seu corpo precisar recuperar seu corpo inteiro, e aí sim você vai entrar em déficit calórico, porque senão isso não existe, né? Então é meio que uma indústria, né, de venda mesmo de estimulantes, de termogênicos, como fosse aumentar a sua performance no treino, né? E não tem comprovação científica para isso, infelizmente. Deixa eu pegar essa tua linha da nutricionista e lembrar que se isso ocorresse da forma que as pessoas imaginam, o corpo humano já teria criado uma forma de isso não ocorrer. Exato. Os colegas que estão começando a carreira aqui na área da saúde, lembram lá da primeira ou segunda aula que sempre vem algum professor e professora dizendo que tem que buscar manter a homeostase, mas estamos vivos porque quebramos. Então do jeito que as pessoas vendem para a gente alguma coisa eu quebrei a balança, então eu resolvi. Mas a máquina humana diz: ei, peraí, se tu aumentou, tem gente aqui dentro, mas um monte de hormônio falando: diminui, porque eu não posso viver num ambiente quente, como a professora disse. Então, os colegas que estão aqui, e que não são profissionais ainda da área de fazer medicamento, mas lembrar que em algum momento será que a máquina humana, do jeito que a gente está constituída, ela funcionaria muito bem nessa alta temperatura? Lembra lá do controle das enzimas? Não dá. Então, esse ambiente está tão quente que está estragando tudo, a começar pela membrana. Então, achei extraordinária essa tua forma simpática, simples de falar: olha, não precisamos nem ir no medicamento na bula dele, vamos voltar aqui e falar: olha, não pode pegar fogo desse jeito, não dá, porque você está cozinhando e aumenta o metabolismo. Se for, por um momento simples, e amanhã já corrigiu. Por isso que eu estou aqui ainda, vivo, aqui, só para não perder essa chance de falar: colegas, tem material para a gente ler e lembrar das ciências básicas. É necessário, né? A gente voltar nas disciplinas que a gente acaba pulando. Vamos mais específica, Laura. E é tão necessária a básica, né? Acho que a professora Samantha, né, ela coloca: existe alguma capacitação ou site de informações que informam quais medicamentos são considerados doping, para orientar profissionais de saúde a evitarem prescrições indevidas? Eu acredito que nas confederações, né, deve existir. Eu vou de maneira muito simplista, tá, professora? O Comitê Olímpico, né, tem uma instituição paralela chamada UADA, né, de controle de medicamentos. Eles, periodicamente, liberam essas informações dessas substâncias que lá na frente vão ser chamadas de doping. Então, assim, o que eu sei agora, seguindo os colegas que trabalham com essa área, né, que existe a Bíblia deles, né? Então, periodicamente, essa listagem ela é liberada e aí as pessoas vão lá. Mas eu não sei agora te falar se ali tem alguma coisa sobre prescrição. Eu sei que tem os medicamentos que são classificados que, como é que é aquilo? Me ajuda agora. Se está presente, já é doping. Se está presente em quantidade. Então, tem aquele que passou perto, é proibido. E uns são a magnitude. A concentração, Isso. A concentração no sangue. Por exemplo, se eu errar muito, vamos lá. Existem substâncias que eu encontro num corredor. Ok. Quando eu vou para um ciclista, eu encontro ela aumentada 5 vezes. Aí fica essas polêmicas. Aumentou 5 vezes porque é o ciclismo que provocou, ou essas federações de ciclismo se organizaram e falaram: para pedalar desse jeito, tem que tomar um medicamento. Então, cria-se aquelas margens que, para correr, para nadar, só que para pedalar, pode fazer isso. Então, existem algumas modalidades que o ser humano, aqui ele está dopado, não sei se essa palavra é feia, mas aqui ele está proibido. Mas se ele for para outra modalidade, ele passa. Ele fala: não, aqui pode. Aqui você pode
você pode ter esse excesso de número de hemoglobinas. Como assim? Mas só tem isso quem usa medicamento. Não, aqui pode. Mas na outra, você seria caçado o recorde. Então, mas como você disse, existe a WADA, que é a principal, que é aquela que vai para o Comitê Olímpico, e depois as federações vão se ajustando. Sim. Agora, para a gente perder o emprego, quando alguns advogados entram com recurso para falar que não era bem assim, porque isso é uma semente que foi germinada numa terra que não sei o que. Então, tem umas loucuras assim. Mas tem o WADA, tá? É WADA, que descrevem os medicamentos que podem ou não, na forma que podem ou não para se utilizar. E é sempre revisto, né? Não sei a periodicidade, mas eu sei que é sempre revisto. E periodicamente sempre revistas, principalmente perto de grandes competições, né? Que é o que a gente tem. E agora vai ficar feio o que eu vou falar, mas só para criar um choquezinho, né? Eu acho que faz tempo que a gente não pega ninguém no golpe, né? Assim, porque são escândalos, né? Então eu acho que a gente está há 6 meses sendo escândalo de um atleta, independente aqui do gênero, mas que a gente fica esperando, né? Olha, achamos mais um, né? Daqui a pouco, que isso chama a atenção, né? O que está acontecendo? Porque o esporte não é isso, o movimento humano não é isso, isso é algo ilícito, isso é feio, né? Sabe aquela coisa mais sociológica? Então a gente fica preocupado. Só tem uma coisa para falar. Chegamos ao fim. Foi muito rápido. Não, foi muito rápido e surgiu mais perguntas. Eu vou colocar rapidinho. Eu gostaria que vocês me respondessem assim em 1 minuto essa daqui, ó, tá? Muito simples essa. O uso de whey pode servir como um substituto de refeição? Ele coloca aqui que às vezes ele não consegue almoçar, ele só leva o whey. Para responder assim rápido, a gente precisaria fazer uma anamnese, conversar direitinho para ter, né, a quantidade de proteínas necessárias, o peso, enfim, né, teria que fazer anamnese. Uma outra boa notícia, né, existe uma regulamentação que chama 661 de 2018, onde o farmacêutico ele pode trabalhar com prescrição de suplementos, né, então é uma atividade clínica que o farmacêutico pode fazer, né, então é mais um profissional que pode buscar para essa atividade. E eu vou usar a linha da tua resposta anterior. Se eu tenho que trocar uma alimentação, do ponto de vista saudável, uma alimentação saudável aqui no sentido de natural, por outra, isso já não é, isso fere um pouquinho daquela organização. Lembra, da maioria das pessoas que a gente conhece, se você precisa desse whey, porque você tem um estilo de vida muito diferente, então vai. Mas a gente falaria aqui para a mãe que está assistindo aqui, que vai ouvir depois, teu filho não deveria trocar. Ele deveria ter essa refeição, essa quantidade de proteína sendo organizada dentro do prato. Alguns grupos precisarão. Então, aquela linha que você usou da nutricionista, né? A nutricionista falaria, coma, mastigue, faça todo o trânsito, faça direitinho. Vai chegar um momento que alguns grupos especiais precisarão desse produto. E aí é outra aula, né? De onde veio, quem comprou, está liberado, não está, de que marca, e aí vem aquela confusão toda, né? Mas, colega Gabriel, a ideia aqui básica, todos os Gabriéis, não substitua a sua refeição, se você puder tê-la, por um suplemento. Se puder fazer a refeição, isso faz parte dessa estrutura que a gente tem aqui hoje. Assim como seria aquela, não substitua teu sono por um medicamento que te faz dormir. Durma, dê um jeito de dormir, troca essa cama, apaga a luz, carneirinho, começa a rezar, alguma coisa anterior às 4 horas de sono está acontecendo. Nós só temos que agradecer a esses professores maravilhosos. Acho que, professor Timóteo, podemos marcar a segunda, né? Pelo risco, pela quantidade de perguntas. Acho que já pode ter uma parte 2 da nossa live. E sabe o que foi legal? Aquela provocação inicial que a gente tinha guardado, inclusive com a Eliana, né, professora, no começo, a gente deixou aquelas perguntas de suplemento para ficar forte, doping, para o final, e eles não roubaram a cena. Né? Que é o que a gente queria, que as pessoas lembrassem que tem medicamentos mais perto do nosso dia a dia do que um famoso esteroide anabólico, androgênico, perigoso e tal. Mas a gente tem visto aqui, como você disse, né? A gente está cheio de medicamento proibido na mala, no sentido de eu comprei porque eu queria. Eu cheguei e falei, eu quero esse. E aí a gente viu que a gente precisa organizar. Né? Então, a temática é legal, acho que foi por isso que vocês concordaram, né? Quando a gente
Não, eu acho que é um tema super importante. Eu acho que todo semestre, se vocês concordarem, a gente trazer vocês dois para a gente estar conversando. O chat tem um monte de pergunta, não vai dar para responder. Eu tenho 10 segundos para encerrar essa live e agradecer todo mundo. Um beijo, tchau, gente. Muito obrigada. Obrigado, Maria Fernanda. Sheila, obrigado pelo projeto também. Agora, nós fiquem acompanhando o Atualiza a Farmácia. Dia 22 nós vamos ter outra live. Um beijo no coração. Tchau, tchau.